Boa tarde, professor Alexandre, ADN Geografia. Tudo bem, pessoal? Nono ano, vamos dar continuidade à nossa aula. Nós vamos falar de União Europeia, do auge à queda, tá? A gente vem falando em relação à Europa, né? E os seus processos, eu falei para vocês, de remembramento, a fragmentação. Lembra? Remembramento e a fragmentação. Agora a gente vai falar dessa questão da União Europeia, tá? Que eu tinha encerrado o vídeo anterior, e, consequentemente, a queda, tá bom? E eu falei também o aspecto que passou ali com a questão da Inglaterra, né? Com a separação. Então, vamos dar sequência. Eu vou trabalhar com vocês a página 130, 131 e 132. E vou deixar com vocês uns exercícios do vídeo anterior, tá? Que é da página 128 e 129. Mas lá no nosso grupo WhatsApp eu vou colocar isso para vocês. Mas vamos começar. Como vimos na segunda metade do século XX, houve a construção de um bloco, né, muito forte no planeta, certo? Principalmente partindo ali do continente europeu. Vocês viram que foi gradativamente crescendo, certo? Até chegar aos 27 membros, certo? Mas vocês vão perceber que esse desenvolvimento econômico garantiu ao longo da segunda metade do século passado um bem-estar social, certo? Ou seja, a maioria das pessoas que viviam nesse bloco tinham o quê? Um elevado padrão de vida, tá bom? Alto poder aquisitivo e uma estabilidade social, certo? Mas uma coisa eu quero colocar para vocês, não é o desenvolvimento socioeconômico não é homogêneo, certo? Dentro da União Europeia, tá? Quer dizer, não é todos os países que têm a mesma situação. Melhorou muito, para os países do bloco, mas não é no mesmo nível, pessoal, entendeu? Claro que tem padrões muito melhores do que os outros dentro dos países do bloco. E a gente vai começar a comentar isso. Olha só. Ao longo da construção do espaço econômico europeu, 3 países ascenderam ao topo do desenvolvimento. Vamos lá? Olha só. A tríade é formada por Alemanha, França e Grã-Bretanha, tá bom? Que é a questão da Inglaterra, como representante ali mais principal. Nessas nações estão as áreas mais desenvolvidas do ponto de vista econômico e industrial, tá vendo? No bloco eu destaco esses 3, tá? Alemanha, França e Grã-Bretanha, tá bom? Vamos lá. Esse trio produz com a Itália, ó, quarto chegando aí, ó, aproximadamente 65% do produto interno bruto do bloco e quase 55% de todo o continente. Então deu para entender a importância dos 3 e, consequentemente, da Itália, tá? Então, olha só, possuem o quê? Indústrias altamente sofisticadas, como a de informática, engenharia, certo? Engenharia genética, robótica, química, aeronáutica, eletrônica e aeroespacial. Deu para entender? Então, é o quê? O bloco, os países que tinham o quê? Um bem-estar social, porém, não era o quê? Como eu falei aqui, ó, não é homogêneo, tá? Havia uma diferença entre os países, mas eu destaquei esses 4 aqui, que estão na página 130, que é Alemanha, França, Inglaterra, que é a Grã-Bretanha, e a Itália. E dei os números aqui para vocês, ó. 65% do produto interno bruto e 55% de todo o continente. Tá? Então, olha a importância desses 3 mais a Itália. Indo para a página 131, tá? No entanto, até mesmo entre esses países existem diferenças significativas. A Alemanha, fortemente industrializada, é o carro-chefe do grupo. Tá vendo? A Alemanha é o quê? É o carro-chefe, né? É como se fosse o aspecto liderança do grupo, certo? Ela apresenta o maior PIB do bloco e foi fundamental no processo de união monetária. Então, se partiu exclusivamente da Alemanha, tá bom? Na crise atual, o Estado alemão se destaca no processo de reestruturação política e econômica da União Europeia, porque tem essa liderança e, consequentemente, porque é o carro-chefe do bloco, tá? Vamos falar agora da França. A França
atualmente o segundo maior PIB da zona do euro, compartilha áreas industriais com a Alemanha, tá? Em seguida, em terceiro, destaca-se economicamente a Inglaterra, que não integrou a zona do euro, tá? E a Itália, cuja maior concentração industrial está na porção norte do seu território e com poucos investimentos externos. É só para explicar a formação desses três, certo? Mais um, como eu tinha falado aqui, que eu tinha até errado, entendeu? Tá aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. A tríade, né? Um acento no i, eu acabei falando errado para vocês, tá? Vamos lá. E os outros países, professor? Eu vou falar para vocês. Os demais países da União Europeia apresentam desenvolvimento socioeconômico, mas não é comparado aos 4 principais, certo? Porque eles têm um nível de desenvolvimento maior. Os outros melhoraram, sim, mas não a nível dos 4. E já a gente vai perceber que alguns tiveram problemas sérios, mesmo dentro do bloco, tá? Então vamos lá. Na página 132, eu começo a falar desse problema, que é a crise e abalo do bem-estar social, certo? O que aconteceu? Houve uma crise, tá? Instalada em 2008, que provocou uma gigantesca concentração de poder no sistema financeiro, pois esse passou a gozar de ampla autonomia com relação a qualquer controle nacional ou internacional, levando à quebra total do estado de bem-estar social europeu. Ou seja, em 2008 houve uma crise e isso mexeu com esse bem-estar social, certo? Para contornar a crise, o que o Fundo Monetário Internacional fez? O que é o Fundo Monetário Internacional, professor? Está aqui no início, ó. Ele tem a finalidade de quê? Ele é um fundo que empresta dinheiro aos países, certo? Aí olha só o que o FMI falou. Ele impôs a alguns países políticas duras como forma de refinanciamento das dívidas. Entre elas, ó, cortes na aposentadoria, redução salarial, aumento dos impostos e dos juros. E principalmente privatizar os serviços públicos, certo? Então, para alguns países que tiveram o baque da crise, em 2008, o FMI colocou algumas sanções para esses países, tá? Que é aquilo, eu vou colocar um limite em vocês, vocês também vão ter que participar desse processo, para ajudar ao crescimento, né? Vamos lá. Bom, nesse cenário, instituições financeiras da Alemanha, da França e da Inglaterra passaram a refinanciar as dívidas contraídas pelos estados para salvar os bancos da falência, o que esvaziou os cofres públicos, deixando sem capital de investimento para setores sociais ou estruturais. Ou seja, o governo teve que tirar dinheiro, né, para resolver alguns problemas e, consequentemente, descobriu o outro lado. Entendeu? É tirar o dinheiro para cobrir um problema, mas vai deixar um problema porque não tem dinheiro guardado lá atrás. Ok? Continuando. A taxa de desemprego aumentou e a população economicamente ativa desses países, como Espanha e Grécia, aumentou o quê? Consideravelmente. Ou seja, a taxa de desemprego da Espanha e da Grécia, o que aconteceu? Aumentou. Ou seja, houve uma diminuição da população economicamente ativa. Desempregados mesmo, pessoal. Igual acontece aqui também no Brasil, certo? Assim, o bloco que chegou a ameaçar a hegemonia econômica dos Estados Unidos sofreu com o quê? Com a multiplicação do desemprego e das falências, certo? E, consequentemente, claro, se você não promove o bem-estar social para as pessoas, isso vai provocar uma insatisfação. Você tinha uma qualidade, começa a perder, o que acontece, pessoal? Começam o quê? As manifestações. Tranquilo? Show de bola? Resolvido? Então, encerrada aqui a segunda parte da nossa aula de Geografia, nono ano, capítulo 4. Agora, olha só, pessoal. Vocês podem me ajudar. Tem um exercício facinho na página 128, múltipla escolha. Uma pergunta na página 129. Uma questão de múltipla escolha número 3 na página 129. Uma pergunta simples e objetiva, tá? Em relação ao euro, que é a questão número 4 na página 129. E mais uma questãozinha de múltipla escolha, tá? Na página 129. Eu quero que vocês façam o exercício para a gente corrigir na próxima aula. 128 e 129 através do nosso vídeo. Ok, pessoal?
Pessoal, nono ano, um grande abraço, ok? Aí na próxima aula a gente vai começar países pretendentes à União Europeia. Aí a gente vai conversar de alguns países que estão querendo chegar aí nesse bloco, tá? Então, vamos falar da Turquia, da Geórgia, ok? Principalmente desses dois. E depois a gente falou um pouquinho do remembramento, né? Qualquer coisa eu lembro vocês. E na página 134 a gente vai falar da fragmentação. E aí vocês vão entender essa questão que acontece nesse cenário, nessa matéria aqui, ok? Que é do capítulo 4, que a gente está falando diretamente do espaço político europeu, tá bom? O vídeo ficou um pouquinho longo, mas tamo junto. Saudade de vocês, vamos lá. E aguarde a próxima aula. Um abraço.